Olá pessoal, mais uma resenha de livro, mais alguns comentários sobre mais um livro para vocês. Vou falar hoje de um livro, é de um autor best-seller americano, bem conhecido no Brasil, talvez não tanto pelos livros, mas pela adaptação de filmes que o cinema fez de algumas obras suas. Então eu vou falar aqui hoje de um livro do Scott Turow. Esse livro em específico não foi adaptado para o cinema porque esse livro é um livro de não ficção, é um livro biográfico. Então esse livro não foi adaptado, mas ele teve adaptado ao cinema os mais conhecidos, O Ônus da Prova e Acima de Qualquer Suspeita. Foram livros de tribunal muito interessantes. Para quem gosta de filmes de tribunais, eu adoro filmes de tribunais. Então é um livro muito interessante. Então eu vou falar hoje do Scott Turow e deste livro aqui. Scott Turow, O Primeiro Ano, Como se faz um advogado. Tá? É da editora Record. A minha edição é a edição original, porque ela tem 220 páginas. Eu estou falando que é a versão original não porque eu comprei na época. O livro é de 1977. Ele foi publicado nos Estados Unidos. É porque esse livro, O Primeiro Ano, Como se faz um advogado, foi um livro que eu tive que ler no meu primeiro ano de Direito, quando eu quando eu cursei a Universidade de Direito. Então é um livro que eu imagino que em outras universidades também do Brasil se dê no primeiro ano esse livro para os alunos lerem. Eu gostei muito do livro, o livro é excelente. Eu vou comentar sobre o livro aqui nesse vídeo. Se eu não tivesse gostado, eu nem estava fazendo o livro, nem estava fazendo a resenha do livro. Mas antes de mais nada, tem que deixar uma coisa bem clara. Aqui, nesse livro, Scott Turow conta toda a experiência do primeiro ano dele na escola de Direito de Harvard. Desde a matrícula até as provas finais. Um ano certinho, todo aquele período. Ele vai contar tudo o que aconteceu com ele. A gente tem que ter em mente que o direito americano é completamente diferente do direito brasileiro. O direito brasileiro tem as suas fundações no direito romano, vem de lá. O direito americano ele tem suas raízes no direito inglês. É um outro tipo de direito. E a faculdade de direito dos Estados Unidos é completamente diferente da faculdade de direito do Brasil. Matérias, métodos, tudo é diferente. Então, na verdade, os professores dão para a gente ler no primeiro ano este livro que mostra como é o primeiro ano em Harvard, mas o meu primeiro ano não foi nada parecido com o que foi o primeiro ano de Harvard do Scott Turow. Então, se é para fazer se é para meio que mostrar pra gente como é que vai ser o curso, tá totalmente furado, porque o que ele passa aqui não tem nada a ver com o que a gente passa. O método de ensino aqui em Harvard não tem nada a ver com o método de ensino de nenhuma faculdade ou universidade brasileira de direito. Então, tem que fazer esse, essa ressalva logo no começo do vídeo, que é para as pessoas não acharem que o que aconteceu no livro vai ser o primeiro ano delas. Não vai ser, nunca vai ser. A não ser que que elas forem estudar em Harvard. Enfim, aqui nesse livro, Scott Turow ele já era um professor de inglês, já era um professor assistente de inglês que resolve fazer já era casado inclusive, resolve fazer o curso de Direito de Harvard. Então ele narra todas as dificuldades, as agruras que ele tem e os colegas, a começar da matrícula até as provas finais. Então o livro fala sobre o processo socrático de Harvard, como é que funciona o processo dos estudos de caso, onde o professor divulga os casos que serão comentados. Os alunos têm que estudar isso em casa, ou em grupo, ou sozinho. A maioria estuda em grupo, né? Pelo que relata no livro, a maioria estuda em grupo. E os alunos têm que ter
todo o caso dentro da cabeça. E aí, durante as aulas, o professor vai interpelar um dos alunos ali e vai começar a questionar sobre esse caso, vai começar a perguntar sobre esse caso, querer saber e querer que o aluno argumente. Então, na verdade, logo no começo, o aluno ali já vai fazer o papel de como se fosse um advogado defendendo já uma causa. Ele e o professor vão fazer esse duelo, esse contraponto de um caso. É assim em praticamente todas as aulas do curso de Harvard. Eles chamam de... É o método socrático, né? É o método que usava que o Sócrates usava na sua academia antiga lá da Grécia. Então que não tem nada a ver com o processo brasileiro. Em nenhuma universidade brasileira se utiliza esse tipo de método. Durante o livro ele fala também da dificuldade que é o quanto a universidade consome os alunos. Assim, são 16 horas por dia de estudo em classe, fora da classe. É um ritmo insano, é uma quantidade absurda de informações que eles têm que memorizar, que eles têm que digerir. Fala dos anseios de cada um, que cada um pretende, os medos, o, o grande medo é falhar, é não conseguir completar a faculdade, as disputas internas para ver quem são os alunos mais brilhantes da classe, os alunos que vão chamar a atenção dos professores, os que vão participar da revista de Direito de Harvard, que é uma revista famosíssima também, prestigiosa. A luta que vai haver no final do curso pelas grandes companhias para recrutarem os melhores advogados. Elas ficam em cima já para ver quais são os que elas vão pegar para atuar nas suas fileiras. Grandes escritórios de advocacia que representam grandes empresas. Eles vão seco ali para pegar os melhores profissionais, obviamente. Isso acontece em todas as universidades. E é muito interessante que o lema de Harvard, que o Scott Turow conta em tom de brincadeira, são 3 itens: socializar, estudar e dormir. Escolha 2. Ou seja, não dá para fazer os 3. Se você dormir e socializar, você não vai conseguir estudar. Se você estudar e socializar, você não vai conseguir dormir. E se você estudar e dormir, você não vai conseguir socializar. Então, dos 3, você escolha 2. Você só vai conseguir 2 durante o curso inteiro. Que é bem característico resume bem a obra dele. Aquele aluno que quiser ir para as baladas, para Gandai, que estiver na faculdade, ou o resto do tempo, ou ele vai estudar ou ele vai dormir. Não dá para ele fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, em 24 horas não dá para ele dividir o dia em 3. Ele consegue dividir no máximo em 2 fatores. Então é um livro muito interessante. É um livro que te prende, porque é uma história real do Scott Turow, né? O Scott Turow, eu não falei sobre ele, né? Ele nasceu em 1949, ele está vivo até hoje, tem 66 anos. Depois que ele se formou, ele atuou em alguns casos de corrupção. E hoje em dia ele é sócio de um escritório de advocacia. Ele atua normalmente em casos de ações populares e tudo mais. Ele continua atuante até hoje. Escreveu acho que uns 15 livros. Tem 2 que são autobiográficos, esse mais um. E o resto são livros de ficção, quase todos de tribunais e bastidores do direito. Os mais famosos são aqueles 2 que eu já citei no começo que viraram filme. O Ônus da Prova e Acima de Qualquer Suspeita. Inclusive acho que eles viraram filme com o Harrison Ford, foi o ator inclusive desses 2 filmes, ou de um deles pelo menos. Acho que Acima de Qualquer Suspeita é o Harrison Ford. O Ônus da Prova eu não lembro se é com o Harrison Ford ou não. Então, para quem gosta de literatura jurídica, é um prato cheio. Ele tem romances muito interessantes. E para quem quer saber um pouco mais como é o direito americano, esse livro aqui, o primeiro ano, ele dá o panorama completo disso. Ele faz, é claro, que uma análise crítica disso. Ele acha que é muita pressão em cima dos alunos, muita disputa e muita pressão em cima dos alunos, porque Harvard é considerada a melhor escola de direito, pelo menos na época que ele se formou, na década de 70, era a melhor escola de direito, não sei se ainda é hoje.
a melhor escola de direito e você ser o melhor ou um dos melhores da classe a se formar, obviamente vai te render as melhores propostas de emprego, os melhores cargos, o melhor prestígio. Então a disputa é insana dentro da universidade por isso. Mas acho que isso acontece em qualquer lugar, né? Até nas universidades hoje do brasileiros também, em toda a classe, todo mundo que já estudou numa universidade, até no colégio, sabe que existe sempre uma disputa muito grande entre os alunos para saber quem vai ser o primeiro da classe. Alguns acham isso muito importante, alguns não ligam para isso. Enfim, então é isso. Não tem muito mais o que falar. O que eu tinha para dizer é sobre isso. Acho que é isso mesmo. Então tem uma crítica, claro, que o Scott Turow faz uma crítica no final do livro, meio que analisando o código moral dos advogados, né? Ou se de repente os melhores advogados acabam indo para as melhores empresas, que são as que vão defender as maiores companhias, ou seja, se você for pegar por aquela então o mais forte sempre vai ser mais forte, porque ele vai sempre ter os melhores. Por exemplo, vamos dizer, as melhores companhias sempre vão ganhar as maiorias das causas, porque elas vão ter os melhores escritórios de advocacia com os melhores advogados. Então elas sempre vão ganhar a maioria das causas. Isso faz parte do capitalismo. O capitalismo é assim. Os melhores profissionais vão para as empresas que pagam mais. Essas empresas que pagam mais são as que recebem mais, que são as que têm os clientes mais ricos. Isso aí não tem como mudar. É assim no mundo inteiro. Mas é uma crítica que ele faz aí no livro e tem sua razão de ser. Então é isso. Esse canal, se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, para baixo. Se você quiser obter as atualizações do canal, você clica em inscrever-se no canal. Esse canal é uma demonstração, mais ou menos, são alguns drops de livros que eu faço para demonstrar o meu trabalho de palestras literárias e aulas particulares. Então, se você tiver algum interesse por isso, na informação, nas observações aqui do vídeo tem o meu e-mail de contato, basta escrever. Então, uma saudação e até a próxima.